Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu invisto no Brasil. E, curiosamente, ela não tem nada a ver com quem será o próximo presidente, com a próxima reunião do Banco Central ou com o resultado das empresas. A pergunta é outra. O Brasil está preparado para os próximos 30 anos? O mundo está entrando em uma das maiores transformações econômicas da história. Inteligência artificial, robótica, disputa por energia, envelhecimento da população e uma nova reorganização do capital global. E quanto mais eu estudo essas mudanças, mais eu percebo que investir no longo prazo significa entender onde um país estará quando tudo isso acontecer. Afinal, o Brasil tem praticamente tudo para dar certo: recursos naturais, energia limpa, agronegócio competitivo e um enorme mercado consumidor. Então, por que continua sendo tratado pelo investidor internacional muito mais como uma oportunidade de ciclo do que como uma aposta estrutural? Eu sou Alê e hoje eu quero compartilhar as perguntas que mais influenciam a forma como eu invisto no Brasil pensando nas próximas décadas. No final desse vídeo, você vai entender por que eu continuo investindo no país, por que eu gosto tanto do Tesouro IPCA+, por que eu faço questão de investir no exterior e como tudo isso faz parte da mesma estratégia. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Sempre que alguém pergunta qual é o maior risco para investir no Brasil, as respostas costumam ser as mesmas: inflação, dólar, juros ou política. Na minha opinião, todos esses riscos têm uma origem comum: as contas públicas. Pode parecer um tema distante para quem investe, mas a forma como um país administra o seu orçamento influencia praticamente em tudo. Juros, inflação, crédito, crescimento econômico e até o valor das empresas dependem da confiança que o mercado deposita na capacidade do governo de honrar seus compromissos. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. O problema do Brasil não é apenas gastar muito. O problema é que sobra cada vez menos espaço para investir no futuro. Imagine uma família que recebe um bom salário, mas já começa o mês com quase toda a renda comprometida com prestação da casa, financiamento do carro, escola dos filhos e cartão de crédito. Mesmo que apareça uma excelente oportunidade para aumentar de renda, simplesmente não existe dinheiro disponível. Essa é uma boa forma de enxergar o orçamento brasileiro. Previdência, folha de pagamento, benefícios sociais, saúde, educação e outras despesas obrigatórias consomem uma parcela enorme da arrecadação. Ao mesmo tempo, a população envelhece rapidamente, aumentando ainda mais a pressão sobre essas despesas. O resultado é um Estado que encontra cada vez mais dificuldade para investir justamente naquilo que aumenta a produtividade da economia, como infraestrutura, tecnologia, inovação e educação. Existe uma ironia nisso tudo. O Brasil entra em uma das maiores transformações econômicas da história, justamente quando o seu espaço para investir no futuro está cada vez menor. É por isso que eu não acompanho as contas públicas apenas por curiosidade, pessoal. Eu acompanho porque elas ajudam a responder uma pergunta muito maior: o Brasil conseguirá financiar o próprio futuro ou passará as próximas décadas apenas administrando os compromissos do passado? Existe uma ideia muito comum no Brasil: a de que os juros são altos porque o Banco Central simplesmente decidiu que eles deveriam ser altos. Mas essa explicação está incompleta. A pergunta mais importante é outra: por que o mercado exige juros tão altos para emprestar dinheiro ao governo brasileiro? Porque, no fim das contas, quando você compra um título público, está fazendo exatamente isso. Está emprestando dinheiro ao governo.
E quanto maior a percepção de risco, maior será a remuneração exigida pelos investidores. Esse é um ponto que pouca gente explica. O problema não está apenas no tamanho da dívida, mas também na forma como ela foi construída. Uma parcela relevante dos títulos públicos acompanha a Selic, outra acompanha a inflação. Além disso, boa parte dessa dívida precisa ser refinanciada constantemente. Isso significa que, quando os juros sobem, o custo da dívida aumenta rapidamente. Quando a inflação sobe, parte da dívida também cresce. É um mecanismo que torna o ajuste fiscal muito mais difícil. Quanto maior a percepção de risco, maior o prêmio exigido pelo mercado. E quanto maior esse prêmio, mais caro fica financiar a dívida. É um ciclo que se retroalimenta. Curiosamente, é exatamente esse problema que cria uma das maiores oportunidades para o investidor brasileiro. O Tesouro IPCA mais oferece um dos maiores juros reais do mundo porque o mercado exige esse prêmio para financiar o país. É por isso que eu costumo dizer que não invisto nesses títulos porque espero uma crise. Eu invisto porque eu considero a relação entre risco e retorno extremamente interessante. O mesmo risco que torna o Brasil um investimento mais desafiador para muitos estrangeiros é o que remunera tão bem quem entende exatamente o risco que está assumindo. Se esse vídeo tivesse sido gravado há 20 anos, provavelmente essa conversa seria bem diferente. Naquela época, investir em mercados emergentes significava, quase automaticamente, ter uma exposição relevante ao Brasil. O país crescia, surfava o boom das commodities e era visto como uma das grandes promessas da economia mundial. Mas o mundo mudou. Hoje, o investidor internacional não escolhe entre investir ou não no Brasil. Ele escolhe entre Brasil, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos e dezenas de outras oportunidades espalhadas pelo planeta. E essa diferença muda completamente a disputa pelo capital. Os números ajudam a contar essa história. Atualmente, o Brasil representa menos de 4% do índice de mercados emergentes, enquanto Taiwan, Coreia do Sul, China e Índia concentram aproximadamente 80% da carteira. Isso não aconteceu apenas porque o Brasil errou. A verdade é que outros países acertaram muito. Taiwan se tornou uma potência em semicondutores. A Coreia do Sul construiu gigantes globais de tecnologia. A Índia passou a atrair cada vez mais investimentos graças ao crescimento da sua economia e ao fortalecimento do setor de tecnologia. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira continua concentrada principalmente em bancos, petróleo, mineração e energia. Setores importantes, sem dúvida, mas muito diferentes daqueles que hoje lideram a transformação da economia mundial. Isso significa que o Brasil perdeu importância? Eu diria que perdeu relevância relativa. O investidor estrangeiro continua olhando para o país, mas normalmente de forma muito mais tática do que estrutural. Quando as commodities sobem, quando o câmbio favorece ou quando existe uma expectativa de melhora fiscal, o Brasil volta ao radar. Mas no restante do tempo, ele precisa disputar capital com economias que hoje oferecem crescimento, inovação e produtividade em um ritmo muito maior. E é justamente aqui que surge um paradoxo interessante. Talvez o Brasil esteja diante da maior oportunidade das últimas décadas para mudar essa história. A maior transformação econômica das próximas décadas está acontecendo exatamente agora. E pela primeira vez em muito tempo, eu acredito que o Brasil começa essa corrida com algumas vantagens importantes. O país possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, enorme potencial de expansão da geração de energia, disponibilidade de território para infraestrutura digital e reservas de minerais estratégicos para a nova economia. São características que podem colocar o Brasil em uma posição privilegiada para atrair investimentos ligados à inteligência artificial. Mas existe uma pergunta que me preocupa muito mais do que saber se esses investimentos vão chegar. Quem ficará com a maior parte da riqueza gerada por essa revolução?
Porque existe uma diferença enorme entre participar de uma transformação econômica e capturar o maior valor criado por ela. Uma coisa é fornecer energia para data centers, produzir minerais estratégicos ou disponibilizar infraestrutura. Outra, completamente diferente, é desenvolver os modelos de inteligência artificial, fabricar os chips, criar o software e construir as empresas que liderarão essa nova tecnologia. Historicamente, é justamente aí que fica a maior parte da riqueza. Talvez esse seja o maior desafio do Brasil. Ao longo da nossa história, nunca tivemos dificuldade para participar dos grandes ciclos econômicos mundiais. Participamos do ciclo do café, do minério, do petróleo e nos tornamos uma potência no agronegócio. A dúvida é se, dessa vez, continuaremos apenas ajudando o mundo a gerar riqueza ou se finalmente conseguiremos capturar uma parcela maior desse valor. Porque o mundo certamente vai precisar da nossa energia. A grande pergunta é se também vai precisar da nossa tecnologia. Existe uma ideia muito difundida de que a inteligência artificial vai destruir milhões de empregos. Eu acho que essa discussão está olhando para o problema da forma errada. Na minha visão, a grande transformação não será entre pessoas e máquinas. Será entre pessoas que aprenderem a utilizar inteligência artificial e pessoas que não aprenderem. Em muitas profissões, o advogado continuará existindo. O contador continuará existindo. O analista financeiro continuará existindo. A diferença é que um profissional utilizando IA poderá produzir muito mais do que outro que continuar trabalhando exatamente da mesma forma. A verdadeira revolução será de produtividade. E é justamente aqui que eu vejo um dos maiores desafios do Brasil. Inteligência artificial não resolve um problema de educação. Ela potencializa quem já possui uma boa base. Para aproveitar essa transformação, o país precisará formar pessoas capazes de interpretar informações, resolver problemas, pensar criticamente e aprender continuamente. Enquanto algumas economias discutem como liderar a próxima geração de tecnologias, nós ainda enfrentamos dificuldades para garantir uma educação básica de qualidade para boa parte da população. Isso não significa que o Brasil esteja condenado ao atraso. Significa apenas que a janela de oportunidade será muito menor para quem demorar a se adaptar. Existe ainda outro fator que torna esse desafio mais urgente. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Nas próximas décadas, teremos menos pessoas em idade de trabalhar e mais pessoas dependendo da população economicamente ativa. Isso aumenta a importância da produtividade como nunca antes. Talvez a inteligência artificial seja justamente a ferramenta capaz de compensar parte dessa mudança demográfica. Mas isso só acontecerá se conseguirmos preparar as pessoas para utilizá-la. No fim das contas, países não competem apenas com recursos naturais ou tecnologia. Elas competem principalmente pela capacidade das suas pessoas de gerar valor. Existe uma pergunta que eu faço com bastante frequência. Se boa parte dos desafios do Brasil já é conhecida há tantos anos, por que eles continuam se repetindo? Afinal, nós sabemos que precisamos aumentar a produtividade, melhorar a educação, investir em infraestrutura, equilibrar as contas públicas e preparar o país para uma economia cada vez mais tecnológica. O diagnóstico não é novidade para ninguém. O difícil sempre foi transformar esse diagnóstico em decisões que produzam resultados no longo prazo. Na minha opinião, existe uma explicação importante para isso. Os grandes desafios do Brasil exigem décadas para serem resolvidos, enquanto boa parte dos incentivos da política está concentrada no curto prazo. E isso não é uma crítica a esse ou aquele governo. É uma característica do próprio sistema. O investidor compra uma empresa pensando em onde ela estará daqui a 20 anos. Já quem governa precisa lidar diariamente com eleições, pesquisa de aprovação e demandas imediatas da sociedade. É natural que esses horizontes sejam diferentes. O problema aparece quando decisões importantes deixam de ser tomadas porque geram custos no presente, mesmo que produzam benefícios muito maiores no futuro.
Talvez seja justamente isso que explique por que o Brasil passa por ciclos tão parecidos ao longo da sua história. Quando o cenário internacional ajuda, quando as commodities sobem ou quando existe alguma expectativa de melhora fiscal, o país volta ao radar dos investidores e cresce acima da média por algum tempo. Mas como os desafios estruturais continuam presentes, esse entusiasmo muitas vezes não se transforma em crescimento sustentável. É daí que nasce a famosa expressão voo de galinha. E talvez essa seja a principal reflexão desse vídeo. O Brasil não sofre por falta de potencial. Ele sofre pela dificuldade de transformar potencial em prosperidade de forma constante. Depois de tudo que conversamos, talvez você tenha imaginado que a minha conclusão seria abandonar completamente o Brasil. Mas ela é exatamente a oposta, pessoal. Eu continuo investindo no país porque eu continuo acreditando no seu potencial. Continuo vendo excelentes empresas brasileiras e continuo enxergando muito valor no Tesouro IPCA+. Justamente porque o Brasil oferece um dos maiores juros reais do mundo. O ponto é que potencial não é a mesma coisa que certeza. E investir no longo prazo significa reconhecer essa diferença. Foi justamente por enxergar o Brasil dessa forma que eu passei a fazer questão de manter uma parcela relevante do meu patrimônio investida no exterior. Não porque eu acho que o Brasil vai dar errado ou porque outros países não tenham problemas. Eu faço isso porque eu não quero depender exclusivamente de uma única economia para construir patrimônio. A minha renda já depende do Brasil. A minha moeda é o real brasileiro. A minha vida está aqui. Diversificar, para mim, nunca foi uma aposta contra o Brasil. Sempre foi uma forma de proteger o meu patrimônio enquanto eu continuo investindo nas oportunidades que o próprio país oferece. Eu sinceramente espero que daqui a 30 anos possamos olhar para trás e dizer que o Brasil aproveitou essa nova revolução tecnológica, conseguiu aumentar sua produtividade e finalmente transformou o potencial em crescimento sustentável. Ninguém ganha mais com isso do que nós, brasileiros. Mas como investidor, eu aprendi que esperança e estratégia são coisas diferentes. Eu continuo acreditando no Brasil, mas prefiro construir uma carteira que não dependa exclusivamente dessa crença para atingir meus objetivos. Se esse vídeo fez você refletir sobre o futuro do Brasil por uma perspectiva diferente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também investe pensando nas próximas décadas. E eu quero deixar uma última pergunta. Qual é, na sua opinião, o maior desafio que o Brasil precisa superar para finalmente deixar de ser um voo de galinha e voltar a crescer de forma sustentável? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bons investimentos!